Um nome diferente e desconhecido pelas pessoas em geral. Você sabe o que é cefaleia em salvas? Não tenho. Cefaleia sei que é relacionada a dor de cabeça, mas em salvas não tenho noção não. Gislaine conhece bem a cefaleia em salvas. Durante muitos anos não encontrou solução para as dores que sentia. É uma dor alucinante. Ela começa no fundo do olho esquerdo e vai irradiando para a cabeça. E na mesma hora eu tenho congestão nasal, meu olho incha, começa a lacrimejar. E do mesmo jeito que eu tenho a congestão nasal, eu tenho corrimento nasal. A minha saliva fica grossa, eu não consigo engolir. Os sintomas começaram na infância e por muito tempo a dentista tratou como enxaqueca, doença que também provoca fortes dores de cabeça. Mas são problemas diferentes. Há 12 anos, Gislaine teve a confirmação que sofre de cefaleia em salvas. As crises que ela tem são tão fortes que só amenizam com a inalação de oxigênio comprimido. E a dor não deu trégua nem em um dos dias mais importantes da vida dela. Eu tive no dia do meu casamento. Aí eu fiquei com tanto medo, porque se eu tivesse a crise na hora do padre estar falando, eu tinha certeza que eu podia parar o casamento, porque não tem condições de eu ficar aqui conversando com você e com ninguém mais. Aí eu liguei para o meu médico, na época não sabia que era cefaleia em salvas, aí ele me receitou um calmante, um analgésico super forte, e eu tomei e fui casar. Há 4 anos, Gislaine não tem mais crises porque encontrou o tratamento adequado e toma diariamente um remédio específico para o caso dela. A cefaleia em salvas é uma doença rara, principalmente em mulheres. A cada 7 homens, uma mulher é diagnosticada com a doença. E ela é mais comum em adultos jovens, na faixa dos 30 anos. Vem em períodos que duram de alguns dias a alguns meses, desaparece por um bom tempo, que pode durar anos, e depois volta a acontecer de novo. E a pessoa tem sensação de morte iminente, de tão intensa que é essa dor, muitas vezes até se autoagredindo. Segundo o médico, os tratamentos para os casos de cefaleia em salvas e enxaqueca não são iguais. O tratamento vai ser instituído nos períodos em que estão acontecendo as crises e se baseiam principalmente em analgésicos específicos para essa finalidade. Diferentemente da enxaqueca, onde na maioria das vezes a gente usa tratamento profilático, porque são crises muito mais frequentes, na cefaleia em salva, isso acaba não acontecendo porque a periodicidade das crises é pequena e ela vai voltar a ocorrer depois de um longo período. Meu Deus do céu. A dor de cabeça de tensão e a enxaqueca são mais comuns em mulheres. Hoje nós vamos falar da dor de cabeça do macho, a cefaleia em salvas. Chama-se dor de cabeça do macho porque em 80% dos casos acometem os homens. E é macho porque possivelmente é a pior experiência dolorosa que um ser humano pode conceber. Chama-se cefaleia em salvas. Por que este nome? Você está prestando uma homenagem a uma pessoa, você dá uma salva de tiros de canhão ou uma salva de palmas, assim é a cefaleia em salvas. Cada crise vem agrupada, tanto que em inglês o nome é encaixo. Em português ficaria feio cefaleia em encaixo, porque ela é bem agrupada. 40, 50, 100 ataques num período de 1 a 2 meses, depois ela vai embora. Então é um cacho de dor. Ela vai embora. Essas crises, nesse período de cacho, ela dura de 30 a 75, 90 minutos. É bem mais curta que a enxaqueca. É a primeira característica. Um dos motivos que me fez apaixonar-me por dor de cabeça é a ritmicidade da cefaleia em salvas. Ela costuma aparecer depois dos equinócios de primavera ou verão. Ou seja, equinócio é aquela época do ano em que o tamanho da noite é igual ao do dia. Ou seja, ocorre em setembro e em março. Então ela tem essa característica. Outra característica, em algumas pessoas, ela vem sempre no mesmo horário do dia. O que nos levou a procurar a sua origem
nos centros, nos relógios do cérebro. Isso é fascinante. Então é uma dor em crises, com ritmicidade, tanto anual como diária. Além do mais, a intensidade da dor, como eu falei jocosamente, cefaleia do macho. É a cefaleia que nós chamamos excruciante, crucificadora. Ela é terrível. Para vocês terem uma ideia, 30 pacientes com salvas, eram 3 mulheres e 27 homens. E perguntava para os homens, você jogava futebol? Quase todo brasileiro já jogou futebol. O que é pior, a cefaleia em salva ou um trauma escrotal? Doutor, eu prefiro ficar sofrendo trauma escrotal o dia todo a ter esta crise. Nas mulheres, doutor, eu prefiro parir um filho todas as noites como se fosse o primeiro e nascesse atravessado e sem anestesia do que ter essa dor. Então, é uma das piores experiências dolorosas. A enxaqueca é uma dor forte. A cefaleia em salvas é excruciante. Uma dor rítmica, 30 a 90 minutos, excruciante, geralmente em volta do olho. Por exemplo, um paciente meu falou, doutor, o senhor imagina aquele aparelho fuzil que os açougueiros usam para afiar faca. A impressão que eu tinha é que aquilo vai enfiando no meu olho, enfiando. A hora que acaba de enfiar, eu falo, ah, bom, aí começa a tirar. Esse é um tipo de dor da cefaleia em salvas, essa dor excruciante. Dor terrível, em volta do olho, mais em homens. Além disso, um dos nomes científicos da cefaleia em salvas é o capítulo das cefaleias trigêmino-autonômicas. Autonômicas são alterações vasculares, lacrimejamentos glandulares. Então, geralmente, do lado da dor, o olho fica vermelho, lacrimeja, o nariz escorre. Passou isto, desaparece. Só deste lado. Como que é possível o olho ficar vermelho de um lado só, a pessoa lacrimejar de um lado só? E isso tudo para. E além disso, durante a crise, o enxaquecoso quer ficar deitado, quietinho no quarto. O sálvico fica inquieto, andando de um lado para outro, comumente esmurrando paredes. It is one of the most painful experiences that a human can endure. It feels as though somebody is grabbing your inside of your face and pulling as far out and as far wide as they can. I have knocked myself out on various occasions because of the pain. I will find something very, very hard to strike my head against. Se nós perguntarmos para esse paciente se ele tem maus pensamentos, até ideias suicidas, nesta hora, são pessoas de bem com a vida, são pessoas bem-humoradas, nessa hora eles desejam a morte. Assim, com todas essas características, parece fácil o diagnóstico, mas esses pobres infelizes demoram 5 a 10 anos antes de receber um diagnóstico. O tratamento não é tão complicado. É claro que precisa um médico que conheça. Você tem que receber o diagnóstico. Em geral, nós falamos que é a cefaleia em salvas ou em cacho. Nós não temos medicações para matar a bananeira, mas nós abreviamos o tamanho do cacho. Em vez de durar 1, 2 meses, dura dias com tratamentos eficazes.
Interessantemente, para o tratamento da crise, às vezes basta, com certas técnicas, aspirar oxigênio úmido, mas isso quem vai orientá-lo é o seu médico.